Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 8 de dezembro de 2023. China propõe leis rigorosas para tirar as crianças da frente do celular. Parte 1. Quanto tempo uma criança pode ficar exposta à tela sem que isso comprometa seu desenvolvimento e saúde? Esta é uma pergunta que especialistas têm se feito ao redor de todo o mundo. Na China, o tema será regulado por lei, conforme decisão anunciada pelo CAC, Administração do Ciberespaço da China. O CAC é uma agência reguladora, com status de ministério, o que mostra a dimensão de como o país dá importância à indústria da internet e seu impacto sobre a economia e a vida das pessoas. Na última semana, a agência abriu uma consulta pública para a criação de leis que definam o que menores de idade podem ou não fazer online, sobretudo, quanto tempo podem ficar conectados à web. O tema é sensível no país, onde o vício em games streaming já causou danos graves a usuários. São famosas as histórias de jovens que passaram dias em jogos online, sem pausa. Alguns morreram neste processo. Desde 2018, o país tem normas que proíbem empresas de jogos de manter um usuário conectado por tempo indefinido e regulam o uso de aplicativos por menores de idade. Um desenvolvedor de jogos que permita que sua aplicação seja usada por menores de idade deve garantir que um mesmo usuário não gaste mais de 1h30 por dia online, por exemplo. Há 3 anos, o app de vídeos curtos TikTok, na China chamado de Douyin, foi obrigado a implementar filtros que bloqueiem a conta de jovens entre 12 e 16 anos para uso máximo de 40 minutos por dia do aplicativo. Agora, a definição de regras deve ser mais rígida e criar normas para uso da internet por faixa etária, com permissões específicas para crianças entre 3 e 8 anos, 8 e 12 anos e 12 e 16 anos. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece sobre a origem dos vícios na questão 913. Dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí aqui está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Segue Allan Kardec, 917. Qual o meio de destruir-se o egoísmo? De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se, e para cuja manutenção tudo concorre, suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão, que o Espiritismo vos faculta, do vosso estado futuro real, e não desfigurado por ficções alegóricas. Quando, bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos, as relações sociais. O egoísmo assenta na importância da personalidade. Ora, o Espiritismo, bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade. Destruindo essa importância, ou, pelo menos, reduzindo-a às suas legítimas proporções, ele necessariamente combate o egoísmo. O choque, que o homem experimenta, do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o faz egoísta,
por sentir a necessidade de colocar-se na defensiva. Notando que os outros pensam em si próprios e não nele, ei-lo levado a ocupar-se consigo, mais do que com os outros. Sirva de base às instituições sociais, às relações legais de povo a povo e de homem a homem, o princípio da caridade e da fraternidade, e cada um pensará menos na sua pessoa, ao ver que os outros também com ela se preocupam. Todos experimentarão a influência moralizadora do exemplo e do contato. Em face do atual extravasamento de egoísmo, grande virtude é verdadeiramente necessária para que alguém renuncie à sua personalidade em proveito dos outros, que com frequência absolutamente lhe não agradecem. Principalmente para os que possuam essa virtude é que o reino do céu se acha aberto. A esses, sobretudo, é que está reservada a felicidade dos eleitos, pois em verdade vos digo que, no dia da justiça, será posto de lado todo aquele que em si somente houver pensado, sofrerá, então, o próprio abandono. Esta foi a crônica do amanhecer de 8 de dezembro de 2023. Por Alfredo Feijão Lopes.